Olá, estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós estamos chegando ao nosso 16º episódio e o assunto de hoje é logística. E para falar sobre esse importante assunto, a qual a cooperativa atua no dia a dia, eu recebo aqui o superintendente de logística da Copacol, Itamar Ferrari. Itamar, seja bem-vindo e fique à vontade para conversar com a gente durante esse bate-papo no nosso podcast. Ok, Xavier. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Sempre é importante a gente ter a oportunidade de poder falar um pouco a respeito daquilo que a gente faz e também, muitas vezes, tirar algumas dúvidas das pessoas de que a logística da Copacol faz. Então, antes de mais nada, eu preciso começar dizendo que eu sou um estranho no ninho quando fala de logística, né? Minha formação, eu sou médico veterinário, comecei trabalhando na Copacol na área de suínos e bovinos, depois acabei migrando para a área de incubatórios, matrizeiros, depois assumi a parte de suprimentos e aí cheguei na condição que eu estou hoje de superintendente de logística, que abrange todas as áreas de logística da cooperativa. E a nossa logística consiste no conceito de supply chain, que às vezes as pessoas pensam que logística é só transporte ou é só armazenagem, e a gente vai ter oportunidade aqui, Xavier, de entender que isso vai um pouco além do que só isso. Tá bom, e já que você falou aí um pouco já da tua carreira profissional dentro da cooperativa, você que veio de outra região para nossa região trabalhar na Copacol como médico veterinário, como que, agora falando sobre logística, como que você se sente sendo o responsável por esse setor numa grande empresa como a Copacol? Quais são os desafios da logística? Olha, Xavier, a logística como um todo, ela é bastante desafiadora, porque nós estamos envolvidos, como eu falei, no conceito de supply chain, então a gente tem muitas áreas envolvidas. Então nós temos desde os planejamentos, né, de logísticos, a parte de suprimentos, então toda a parte de compras que aqui na cooperativa a gente precisa fazer, com exceção do que compra de itens de revenda, os demais todos acontecem nessa área, assim como também parte de transporte, armazenagem, logística internacional, uma série de coisas. Então, os desafios são muito grandes. E no Brasil, especificamente, quando a gente fala de logística, a gente ainda tem, além dos desafios normais que a gente tem, nós enfrentamos bastante problemas com infraestrutura, com questões de tributação, que muitas vezes faz com que a gente tenha que pensar de onde é o melhor local para a gente atender o nosso cliente. Então, tem uma série de complexidade que muitas vezes as pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas resumem muitas vezes no transporte, no carregar o caminhão e descarregar o caminhão, e é muito mais amplo, né? Que isso. É muito além disso. É muito amplo esse trabalho de logística na Copacol. A Copacol cresce a cada dia e cada dia se torna mais exigente esse trabalho, não é mesmo? Exatamente. Então, tanto do ponto de vista das necessidades internas nossas, de poder atender o nosso cooperado da melhor forma, desde levar para ele os pintainhos, levar ração, fazer a recolha de aves, despesca do peixe, enfim, a gente proporcionar ao nosso cooperado o melhor nível de serviço possível. Por outro lado, também nós temos o lado contrário, que é o nosso cliente, que também espera de nós um bom nível de serviço, bom atendimento, que a gente consiga entregar aquilo que foi combinado, no tempo que foi combinado, né, nas quantidades, na qualidade esperada por ele. Então, muitas vezes a gente depende de muitas áreas, muitos segmentos para que isso aconteça, né? Então, desde o momento que nós, pensando agora na outra ponta, que é atender o nosso cliente, da hora que nós recebemos um pedido, até efetivamente a gente fazer a entrega, a gente passa por várias etapas e que todos têm que estar comprometidos para que isso aconteça com um bom nível de serviço e com custos adequados, porque às vezes você tem um bom nível de serviço, mas com um custo que pode te inviabilizar qualquer operação. Então,
sempre a gente tem que estar atento tanto de um lado quanto do outro, E né? como está a logística da Copacol hoje? A gente ouve falar bem da logística da Copacol, ela consegue atender no momento certo tanto o cooperado quanto também o cliente. E como para você, que avaliação você faz do trabalho da logística da Copacol hoje? Ela está se destacando? É uma das melhores, pode se considerar? Olha, Xavier, eu diria que nós temos desafios, vamos continuar tendo, mas sozinho a gente não consegue fazer nada. E a gente vem conseguindo trabalhar com uma equipe e cada um fazendo o seu melhor, mas não só apenas olhando para o seu processo, mas olhando para o processo anterior e olhando para o próximo processo também. Então, eu diria que hoje sim nós temos uma logística que, se não é de excelência, porque acreditamos que temos muita coisa ainda a evoluir, Sempre mas tem, que a né? gente está numa condição muito boa, não passamos vergonha, não deixamos a desejar em nada quando a gente se compara com grandes empresas, com empresas especializadas em determinados segmentos. Para muitas questões, inclusive, eu te diria que nós até hoje servimos de benchmark para muitas situações também, né? A Copacol tem um centro de distribuição. Isso facilita muito o transporte, facilita muito o trabalho da logística. É claro que a Copacol sempre está investindo em logística, sempre procurando estar nos pontos estratégicos para que possa fazer uma boa logística de toda a sua produção. Agora, as estradas, o governo oferece estrutura boa para que todo esse trabalho que a Copacol faz também possa ser contemplado com esse benefício de boas estruturas de acesso? Então, Xavier, esse é um tema que é bem polêmico e o Brasil todo, infelizmente, vive Enfrenta. nessa situação. Eu posso dizer que aquilo que a gente considera como um embalde, que é mais da nossa operação de entrada, que é essas estradas rurais, a gente teve uma evolução bastante grande com parcerias que a Copacol acabou desenvolvendo. Hoje a gente já não enfrenta tantos problemas como a gente enfrentava no passado. Mas quando a gente fala de rodovias, infelizmente a gente enfrenta, sim, algumas dificuldades ainda, como, por exemplo, para nós chegarmos daqui até o Porto de Paranaguá, a gente tem que enfrentar uma estrada que não é duplicada, isso acaba trazendo morosidade, trazendo maiores problemas que E se a gente risco, né? tivesse, e riscos. Uma outra via que a gente tem, que seria a ferrovia, e que a gente tem usado bastante, mas que também está limitada, né? Nossas ferrovias estão, de certa forma, até bastante ultrapassadas, requerendo, de fato, investimentos. E aí eu não acho que isso seja um problema só da Copacol. Como eu falei anteriormente, é a questão de estrutura como um todo. A parte, por exemplo, de aviões, que a gente poderia também, A que tem parte aérea. muitas, né, a parte aérea ainda está muito cara, ainda não tem muita. Não viabiliza muito. Aí não tem muita oferta, né? Uhum. Porque é uma questão de, se você tem mais demanda, tem mais oferta, as coisas vão se equilibrando, mas que também é limitado ao que a gente poderia fazer de maneira aérea. E o que a gente está buscando agora também, porque o Brasil é um país continental e nós atendemos, né, o Brasil todo, aí nós temos clientes em quase todos os estados, a gente está buscando viabilizar cada vez mais o serviço de cabotagem, que é a gente fazer a navegação pela costa com navios menores, obviamente, mas que é uma forma da gente... Isso no mercado interno. No mercado interno, que é uma forma da gente conseguir reduzir alguns custos e atender, por exemplo, nossos clientes lá na Amazônia, lá no norte, que é uma forma de a gente diminuir um pouco esses riscos e esses custos quando a gente fala de ir só por rodovia, né? Falando mais da nossa realidade aqui, nas estradas da nossa região, no atendimento ao cooperado, no transporte de ração, no transporte de pintainhos, enfim, no trabalho, tanto também aqui como a Copacol também recebe produção, mas isso já é parte lá do produtor. As estradas da nossa região. Antigamente a gente via falar muito de caminhão da Copacol atolado no barro em épocas de chuva. Hoje a gente já não ouve falar tanto assim. O que levou a isso? Então, Xavier, como eu falei anteriormente, isso foi a Copacol, ao longo dos anos, foi desenvolvendo parcerias, por exemplo, com prefeituras, com a Itaipu, e isso
proporcionou ao poder público, junto com a iniciativa privada, dar uma condição melhor de trafegabilidade nessas estradas. Então, hoje, a gente pode ter um ou outro ponto, né, às vezes dentro das propriedades, né? Mas a gente já tem muitas estradas hoje com pedra regular, até com asfalto, ou com cascalho muito bem feito. Então, eu diria que é o seguinte, não é que hoje não tenhamos problemas, eles são muito menores do que nós já enfrentamos. E hoje nos permite, com chuva ou sem, tanto levar ração ou qualquer outro insumo que precise na propriedade dos nossos cooperados, como também fazer a retirada seja de frango, seja de peixe, seja de suínos, de uma maneira mais tranquila, coisa que você lembrou bem. No passado, o dia de chuva era um dia que para nós era muito complicado, muito difícil, porque né? A gente enfrentava muitos problemas. Agora, voltando lá ao transporte internacional, a Copacol, praticamente toda a produção é escoada para o exterior através de navios. Esse prazo entre a entrega do produto no porto, a embarcação no navio, até a chegada do cliente, vamos supor assim, lá no México, nos Estados Unidos, na China, é um transporte que tem um custo alto, não tem? Então, ele é um... E além disso, ele demora a chegar até o cliente, né? Exato. Mas é assim, a gente já teve uma condição de custo até mais alto do que nós estamos vivendo nesse momento, porque os armadores também vêm se adaptando, vêm buscando ser mais eficientes. Nós poderíamos ser melhor, de que forma? Talvez se nós conseguíssemos receber nos nossos portos navios maiores que comportassem um maior volume de containers, com isso diluiria custos também. Infelizmente, os calados que nós temos nos nossos portos não nos permite receber navios de maior porte. Isso é um dificultador. A questão dos prazos, obviamente, que depende um pouco de para onde a gente está indo, se a gente precisa fazer algum tipo de transbordo ou não, mas também são questões aí que a gente depende dos serviços oferecidos pelos armadores. E que o Brasil, apesar de ser um grande exportador, principalmente quando a gente fala da proteína animal, e também da soja, né, farelo e tudo mais, ainda a gente não é tão atrativo, por exemplo, quando a gente fala dos Estados Unidos, da própria Europa. Então, a gente enfrenta, em alguns momentos, a concorrência, porque isso não é um mercado local, isso é um mercado internacional, e que, às vezes, a gente acaba tendo que pagar um frete um pouco maior aqui, mas para ser atrativo para os armadores virem aqui para poder escoar essa nossa produção, né? Então, isso de fato é uma questão que sempre, no meu entendimento, vai estar em pauta. Mas não depende da Copacol, né? Não depende de nós, nós temos Isso é um problema de todas as empresas. É o problema do Brasil. Do Brasil, As empresas brasileiras passam por essa dificuldade para que possam transportar as produções através desses meios que você falou aí. Exatamente. Agora, a gente está falando de transporte interno e também externo. E sobre o trabalho de suprimentos, de compras, também está ligado à área de logística. Como que é feito esse trabalho na Copacol? A Copacol precisa comprar um produto, mas como que é feita essa compra? Bom, a gente tem um processo da área que tem a necessidade de seja um equipamento, um produto, qualquer coisa que seja, ela gera uma requisição. Nós temos a área de suprimentos dividida numa parte de qualificação dos fornecedores e acompanhamento de documentações e tudo mais. E também nós temos a equipe de compradores, onde tem equipes mais voltadas a compras estratégicas, que a gente fala, e outros mais nos transacionais. O que é isso? O transacional é aquela coisa que são pequenas coisas que não têm recorrência, que são compras pontuais e que precisam muitas vezes de agilidade, muito mais do que uma estratégia de aquisição. Quando a gente fala de compras estratégicas, a gente fala de itens que requerem um pouco mais de um conhecimento, uma inteligência de mercado, para que a gente consiga trazer aquilo que as nossas áreas demandantes precisam,
com também, obviamente, olhando a questão de qualidade e custos adequados. Então, feita essa requisição, passa por um processo de aprovação, tem todas as negociações, e então a gente acaba trazendo esses produtos. Tem uma área que faz o recebimento e aí vai para as áreas que fizeram a solicitação. Mas antes da compra, quando é uma compra estratégica, como você disse, tem que ter uma avaliação da diretoria, tem um grupo que analisa essa compra. Quando a gente fala muitas vezes de investimentos, a gente começa tudo isso levando as demandas que a gente tem para um comitê, quando a gente fala de investimentos, por exemplo. Então, esse comitê avalia se aquele investimento ele é necessário ou se ele está adequado para aquele momento, se vai atender, se ele tem viabilidade ou não, se ele vai atender as necessidades ou não. Então, quando a gente fala de investimentos, então ele passa por esse comitê, uma vez aprovado pelo comitê, então acontece toda essa parte aí desse desdobramento mais burocrático, vamos dizer assim, e aí para se consolidar isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de algumas matérias-primas, a gente tem que ter a interação tanto com a área de P&D, como a indústria, a qualidade, que também precisam muitas vezes fazer auditorias nos nossos possíveis fornecedores para ver se eles atendem os requisitos que nós precisamos integrar, para depois a gente poder fazer essa compra. Então, ela não é também simplesmente alguém chegar e pedir para um comprador, eu preciso disso, e ele vai sair comprando. Precisa ter essa validação anterior. Outra área também que está ligada à logística é a frotas. A Copacol hoje tem uma frota grande de caminhões e veículos, e como que é feito todo esse trabalho que possa estar acompanhando o funcionamento dessa frota? Como que é gerido esse trabalho? Então, hoje nós temos aí só de caminhões, entre leves, médios e pesados, nós estamos com quase 420 caminhões, mais 180 carros leves, e nós temos uma área que é responsável pela gestão de frota, tanto pela manutenção, quanto também por estar fazendo as possíveis renovações, como controle de quilometragem, controle de consumo de combustível, abastecimento, tudo isso que é feito por essa equipe, então, da gestão de frotas. Então, é uma área também bastante demandada, né, porque o número de veículos é relativamente grande, e a gente precisa ter pessoas preparadas para isso, né, tanto analistas, quanto mecânicos, quanto pessoas que para dar manutenção em toda essa frota. Exatamente. Além de fazer também o controle, a administração de todos esses veículos, esses caminhões. Exatamente. Também a aquisição desses veículos, desses caminhões, também passa pelos suprimentos. Exatamente. Então, essas são frota, que a gente fala de frota, a gente está na condição de investimento, né? Então, a gente passa pelo comitê, que faz as avaliações. A gente tem trabalhado tanto com renovação, quanto também, às vezes, com necessidade de ampliação dessa nossa frota. Então, a gente também faz isso. Tem um comprador que vai trabalhar especificamente com isso. A gente tem que ver, muitas vezes, qual é o tipo de caminhão, qual é o tipo mais adequado para cada tipo de atividade que a gente vai desenvolver. E então a gente busca aí, nas marcas que a gente tem disponível no mercado, aquele que atende a necessidade, tanto do ponto de vista daquela aplicação específica, e também, obviamente, que a gente leva em consideração questão de preço de aquisição, como também todo o histórico de consumo de combustível, de gastos com manutenção, de gastos com pneu, por exemplo, na hora que eu for vender, qual que é a possibilidade, a facilidade, se a gente tem determinado tipo de veículo que a gente consegue revender com mais facilidade ou não, tudo isso passa por uma análise. E nós sempre levamos em consideração o que a gente chama de custo total de aquisição. Então, a gente nem sempre compra aquilo que é mais barato. A gente compra aquilo que, para a Copacol, vai ser o que vai ter um custo menor. Porque quando você olha só preço, você corre o risco de comprar alguma coisa barata, mas que vai se tornar caro, porque você tem uma manutenção, ou você tem um consumo, você tem qualquer coisa assim maior do que... Então, não é só o preço que é levado em consideração. Não. A qualidade do produto.
qualidade do produto, inclusive. A Copacol cresce a cada dia, está expandindo, produzindo mais, cada vez mais. E qual que é o futuro da logística? Quais são as perspectivas de futuro? Bom, você já citou, né, a questão do CD, é algo que para nós já consideramos que isso já faz parte do futuro. Nós tínhamos uma necessidade de ter um local onde nós conseguíssemos trazer a produção de todas as plantas. Um local estratégico. E que a gente pudesse, a partir dele, então, fazer a distribuição para todo o Brasil. Então, nós temos as nossas filiais de venda, que a gente faz o ressuprimento delas a partir desse nosso CD, e elas lá mais a nível local, então, fazem a distribuição para aqueles municípios que é de abrangência dessas filiais. Agora, assim, como futuro que eu vejo, nós temos ainda grandes desafios. Acho que o principal deles ainda é a infraestrutura. A malha viária. A nossa malha viária, sem dúvida nenhuma. Alguns desafios que estão chegando cada vez com mais intensidade, que é nós termos uma frota que seja, do ponto de vista ambiental, o mais correta possível. Isso já vem, né, com a tecnologia aí já Euro 5, agora já Euro 6, e assim vai. Além de nós também precisarmos ser cada vez mais eficientes. Então, eu falava para você da cabotagem, me parece que isso é uma situação que a gente precisa cada vez estar mais forte nisso. Apostar e acreditar que nós vamos ter a questão de ferrovias sendo melhor atendidos, porque é uma forma, o Brasil, infelizmente, está muito atrás em relação a tudo isso, né? Outros países a gente vê essa parte de ferrovia muito mais desenvolvida, e isso traz uma redução de custo, melhora a competitividade do Brasil frente aos outros, e nós estamos inseridos nesse processo. Então, eu vejo assim, uns dos desafios são esses, né? E também coisas mais, do ponto de vista mais operacional, né? A gente tentando cada vez buscar alternativas que sejam mais eficientes, tanto do ponto de vista de armazenagem, de expedição, seja do transporte, seja, por exemplo, hoje nós temos algumas questões aí de levar filé de tilápia para os Estados Unidos. Sim. Resfriado. Isso requer uma logística muito intensa. E você ter uma ideia, a gente tira o peixe do açude pela manhã, de madrugada, ele é abatido, ele é processado, ele é embalado, vai para São Paulo, por exemplo, amanhã cedo ele já está lá em São Paulo, que é carregado, e depois da manhã ele já está lá nos Estados Unidos, na gôndola do mercado. Então é algo que tem que estar muito bem alinhado, muito cronometrado. Isso é uma inovação da Copacol, né? A gente vê que a Copacol saiu na frente com esse tipo de transporte aéreo, transportando peixe. Poucas horas depois dele abatido, ele já está no mercado internacional. Nós até temos outras empresas que também faziam isso, mas nós, pela nossa localização geográfica, é um dificultador a mais. Mas ainda assim a gente conseguiu trabalhar de uma forma que se tornou viável. Ainda é caro, né, esse transporte aéreo, mas é uma alternativa que a gente tem quando a gente tem algum tipo de demanda específica, como é esse caso. No contexto geral, você estava comentando agora há pouco que o Brasil tem essa dificuldade ainda com relação a outros países, principalmente da Europa. Você acredita que isso pode melhorar ao longo dos anos? Mas, além de melhorar, o Brasil produz muito. O Brasil, na matéria de produzir, eu acredito que produza igual a outros países. Agora, o nosso pecado, o que peca é na hora de transportar essa produção. Xavier, a gente costuma dizer, e no mundo da logística a gente tem esse jargão que é assim, da porteira para dentro nós somos muito eficientes e nós não perdemos para, diria que no mundo talvez não haja um outro país com a diversidade e a capacidade que nós temos. Agora, quando a gente sai da porteira para fora, que a gente começa a enfrentar essas questões, aí nós perdemos muito competitividade. Nós temos a frota do Brasil, a frota de caminhões, por exemplo,
esteve muito sucateada, tem uma demanda por melhorar isso, mas eu diria o seguinte, infelizmente, a gente depende muito de ações governamentais. Eu vejo que um caminho para isso seja essas parcerias público-privadas, seja partir para muitas coisas aí para a gente pensar diferente de passar isso para a iniciativa privada fazer, que tem consegue fazer com mais agilidade, com mais competência. Então, fatalmente, a gente não tem como deixar de falar de privatização, né? E quando a gente fala de investimentos, por exemplo, numa ferrovia, a gente está falando aí da nova Ferroeste, não vejo outra alternativa que se não seja privatizar. E para isso, me parece que, pelo menos é o que a gente vinha notando, e eu espero que isso continue tendo essa visão, que é uma forma de a gente conseguir ter uma condição melhor, já que o governo muitas vezes não demanda desses recursos, mas que a gente possa fazer isso de uma maneira mais rápida. Tem que rever algumas questões de tempo, porque muitas vezes se coloca para fazer uma privatização, mas o tempo que essa empresa vai poder explorar, às vezes é tão pequeno que não viabiliza ela fazer todos os investimentos. Vejo que estamos num caminho, acho que tem tudo para as coisas acontecerem. Acho que precisamos melhorar algumas coisas ainda do ponto de vista de legislação. Tem algumas questões, por exemplo, que a gente fala de cabotagem, que é um negócio que cada vez mais a gente vai ouvir falar, não é? A gente tem rios navegáveis que não estão sendo usados de maneira adequada e questões de legislação que às vezes dão uma travada em tudo isso. Então, eu vejo que os desafios nossos, além de fazer a nossa parte, porque também não adianta a gente só achar que o problema é só dos outros, além de nós, temos que cada vez buscar mais eficiência, buscar melhorar os nossos processos para que a gente melhore nas competitividades, a gente precisa também do apoio governamental para que isso aconteça de maneira mais ampla e plena. Tranquilo, Itamar. A gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu não poderia encerrar esse programa sem comentar dos pedágios. Como superintendente, como gestor de logística, como você vê essa situação? Pedágio ou não pedágio? O que é melhor para a logística da Copacol? Olha, Xavier, eu vejo que o pedágio é um mal necessário. Eu vejo que o problema é que no Paraná, especificamente, a gente teve, ao longo de muitos anos, um pedágio que trouxe muitos questionamentos, trouxe muitos problemas, situação de envolvimentos não muito adequados, para não falar outras palavras. Você acredita que foi feita uma privatização não tão bem feita na época? Eu acredito que sim, e quando a gente toma como base outros países que têm pedágio e que funciona bem, e no Brasil também eu acredito que vai funcionar bem isso, precisa ter um ponto de equilíbrio, o que é justo, o que não é justo. Tem que apanhar para aprender. Acredito que apanhou com os consórcios passados e agora, com certeza, vai vir com uma mentalidade diferente, com contratos diferentes. É o que a gente espera. É o que a gente espera, que tenha um custo que seja adequado, porque quando ele é um custo abusivo, ele também acaba te atrapalhando muito. Agora, por outro lado, nós tivemos agora a oportunidade de experimentar um ano sem pedágio e nós estamos vendo que, infelizmente, as nossas rodovias estão deteriorando, estamos tendo sérios problemas. Não tem perspectiva do governo dar a manutenção necessária. Até havia uma proposta, né, de que isso acontecesse, mas ainda que tenha acontecido, mas não é na velocidade e nem na condição e na quantidade que a gente precisa. Então, eu acredito que o pedágio, se bem conduzido, com preços que sejam adequados, é algo que vem para ajudar. Né? Então, não vejo como a gente continuar e a gente ter eficiência logística, infelizmente, sem a gente ter pedágio. É uma pena, eu acho que o Brasil é um país rico, poderia até a gente se arriscar a não ter, ou eventualmente até ter um pedágio que fosse do próprio governo, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos dos nossos impostos acabam sendo desviados para outras necessidades. E às vezes não só necessidades, infelizmente, né? Necessidade de alguém, né? Então, mas eu vejo que sim, que o pedágio pode ser uma boa alternativa desde que ele seja adequado. Muito bem, Itamar. Eu quero agradecer você por ter vindo, aceito o nosso convite, participado e comentado um pouco do seu trabalho,
da logística da Copacol e dos desafios. É claro que desafios sempre tem, né? E quero agora deixar um espaço aqui para você concluir a sua participação aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço, Xavier, e claro, quando a gente fala de logística, a gente aqui, nesse tempo, a ideia não era dar uma aula de logística, não é? E como a gente falou, é muito amplo tudo isso. Se a gente fosse continuar falando aqui, ficaria por longos tempos aqui, né? Exatamente. Então, eu me coloco à disposição, Xavier, porque eventualmente a gente tendo algum tema mais específico dentro da área de logística, que a gente possa tá vindo aqui conversar e trocar uma ideia a respeito disso e talvez poder aprofundar mais, trazer um pouco mais do detalhe de algumas operações, né, que talvez demande um pouco mais de tempo aí, mas de qualquer forma, obrigado pela oportunidade e também estar falando um pouco a respeito da logística da Copacol. E não vai faltar oportunidade, com certeza. Em outras ocasiões, a gente vai estar com você aqui novamente para falar mais de um trabalho específico da logística. Estamos à disposição. Itamar, muito obrigado. Que você tenha um bom descanso. O nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha. E na próxima semana nós voltaremos com mais um episódio. Um grande abraço e até lá.